quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Vou repetir mais uma vez. Na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando for velho, diga comigo, quando for velho, toda a igreja, quando for velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Irmãos, pode ser estar glorificando a Deus? Glória a Deus. Irmãos, primeiro ponto que eu quero que vocês passar para vocês aqui nessa noite, para que nós possamos entender o que essa palavra aqui ela transmite para nós. Observe comigo agora que Pedro está em diálogo com Jesus. Após Jesus falar para Pedro acerca do retorno de Jesus, escute isso aqui, irmãos. O retorno de Jesus, ao se deparar com Pedro mais uma vez, porque o livro de João, no capítulo 21, está chegando no seu finalzinho do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Chegando nesse finalzinho aqui, nós vamos observar que Pedro já estava no ministério com Jesus há um bom tempo. E aqui Jesus já havia retornado para se encontrar com Pedro, porque esse momento aqui é o momento que Jesus vai fazer Pedro confessar Jesus 3 vezes, porque Pedro havia negado ele 3 vezes. Você lembra do momento que ele disse assim para Pedro? Quando Pedro disse assim: Senhor, mesmo que seja para morrer contigo, eu morrerei. Jesus vai olhar para Pedro, sabendo o amanhã, sabendo o daqui a pouco, porque tem pessoas que têm uma fé como a de Pedro, uma fé fingida. É uma fé que somente fala, mas na hora de realmente praticar, não pratica. Glória a Deus. Observe que Pedro hoje Jesus vai falar assim, ó, mesmo que seja para morrer contigo, eu morrerei. E Pedro realmente estava disposto a morrer com Jesus. Porém, Pedro estava disposto a morrer com Jesus, lutando com a espada na mão. Mas quando Deus disse para ele assim: Pedro, larga a espada, porque quem fere a espada, mas vai se ferir, ele entendeu que para viver o Evangelho tem que renunciar. Glória a Deus. E se ele quisesse morrer com Cristo, não era morrer com Cristo lutando com as suas armas. Então, quando ele disse: mesmo que seja para morrer contigo, eu morrerei. Aí Jesus disse assim para ele: Pedro, antes que o galo cante, não é antes que o galo cante 3 vezes, é antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não é o galo que vai cantar 3 vezes, é Pedro que nega 3 vezes. Glória a Deus. Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Quer ver isso? Lá vem Pedro, período da crucificação de Cristo. Jesus vai passando pela via dolorosa, a via do massacre. E quando Jesus está passando pela via dolorosa, lá vem Pedro ali de longe, passando de longe para ninguém ver. E quando Pedro vai se aproximando, a Bíblia diz que alguém se aproxima da Bíblia e diz: ó, esse aqui é um que anda com esse Galileu. Pedro disse: eu nem conheço ele. Glória a Deus. Negou a primeira vez. Você lembra do Pedro que estava dizendo a Jesus: mesmo que seja com ele, eu digo morrerei? Já negou uma vez, Marquinhos. Antes que o galo cante, antes do galo cantar, você vai negar 3 vezes. Então o galo não cantou ainda. E Pedro já negou uma vez. Glória a Deus. Mas
mulher e diz assim: ei, esse aqui, ó, eu conheço aí, eu conheço esse Nazareno, eu conheço esse Galileu. Aí Pedro sai lá, eu não conheço ele não, está juntando tudo ali, bravo. Aí alguém olha e diz assim: aí, até o teu andar e o teu falar denuncia. Pedro 3 vezes negou o Senhor e a Bíblia diz que galo cantou e galo canta. Pedro lembrou. Aí é o momento que Jesus olha para Pedro e Pedro fica triste. Pedro fica triste. Aí agora Jesus é crucificado. Esse Pedro que está negando 3 vezes, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que no momento que ele estava falando ali, realmente era um desejo do coração dele naquele momento, porém na prática ele não ia exercer. E quando a situação veio, ele negou 3 vezes. E a Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do Pai e do Pai. Então, peraí, se Pedro negou 3 vezes, Pedro agora, o que está destinado a Pedro é o que, Marquinhos? A condenação eterna, porque Pedro negou 3 vezes. Só que esse Pedro que negou 3 vezes é o mesmo que um dia olhou para Jesus antes disso e disse: Senhor, pois ele disse: aquele que não larga casa, família, terreno, por amor de mim, não é digno de mim. Pedro chegou e disse: ô Jesus, eu larguei casa, larguei terreno, larguei família, para que seguir o que eu ganhei em troca. Jesus olhou para ele e disse: nesta vida 100 vezes mais, e na vindoura vida eterna, quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Jesus faz uma promessa para Pedro: na vindoura vida eterna. Pedro deu uma promessa da vida eterna. Nesta vida que largou tudo isso para me seguir, vai ter 100 vezes mais nessa vida, e na vindoura vida eterna. Pedro fracassa no percurso, porque Pedro nega o que está destinado para Pedro. Marquinhos, é a morte eterna, é o sofrimento eterno, é o destino juntamente com Satanás e os seus adeptos no lago que arde com fogo e enxofre, aonde Satanás e o inferno será lançado neles, e também a morte, e aquele lago significa a segunda morte. Só que como Pedro tinha uma promessa e Pedro tinha abandonado tudo para seguir Jesus, mesmo que no meio do caminho ele fracassou, Jesus vai voltar para convencer Pedro, para Pedro conversar 3 vezes, e Jesus, aleluia, trazer para Pedro a salvação a qual Pedro havia perdido. Amém. Jesus se encontra com Pedro. Pedro está onde? Pescando. Jesus ia ter tido encontro com Pedro no dia que Jesus estava pescando com eles e mandando essa rede. Jesus diz assim para Pedro: a partir de hoje eu te transformarei em um pescador de almas. Pedro agora tinha largado aquela profissão, mas quando Jesus é crucificado, Pedro volta a pescar, porque é isso que acontece conosco na noite custosa, na noite escura, no momento em que nós achamos que Jesus nos abandonou e que para nós agora só resta agora um sofrimento da perda da sua presença. E quando Pedro entende que Jesus tinha sido crucificado, o que Pedro entende? Vou voltar a pescar novamente, o meu ministério acabou porque Jesus não está mais aqui. E quando Pedro volta a pescar, Pedro está agora no meio do alto mar. E naquele lado agora Pedro está pescando. E a Bíblia diz que Jesus se apresenta para eles. Quando Jesus chega, Pedro percebendo Jesus, Pedro percebeu que estava nu. Nu não é um nu de espírito totalmente, é com roupa de baixo. O nu ali não é de espírito totalmente, é uma roupa de alguém que não, uma pessoa, mais ou menos como uma pessoa de cueca. É mais ou menos como uma pessoa que estuda na praia. Isso é um nu que a Bíblia refere-se. Pedro estava pescando e quando ele vê Jesus, ele mergulha. Pedro se veste, nada até fora. Quando chega do lado de fora, está lá Jesus fazendo agora, Marquinhos, assando peixe, e tem pão. E ali Pedro agora, Jesus olha para Pedro agora e diz assim para ele: Pedro, tu me amas? Você lembra do Pedro que negou? Como Jesus disse para ele: aquele que abandonar tudo por amor de mim, nessa vida tem 100 vezes mais na vindoura vida eterna. Para ter vida eterna, ninguém consegue alcançar a vida eterna negando Jesus. Pedro havia negado, e como Jesus tinha um propósito com Pedro de salvação, ele volta para fazer Pedro confessá-lo.
tristeza. E Pedro lembra do que ele fez. Ou seja, irmão, não tem como haver um avivamento genuíno em nossa vida se não houver um arrependimento completo. Naquele momento, irmão Marquinhos, não foi apenas lágrimas que rolam no rosto de Pedro, como lágrimas de alguém que somente chora no culto e não tem mudança de vida. Pedro entendeu, eu neguei ele 3 vezes e agora ele está me dando a oportunidade de confessar 3 vezes. A porta do céu está aberta para Pedro, porque ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus apacenta os meus cordeirinhos. Jesus está dizendo: Pedro, eu estou me confiando em tuas mãos, o ministério em tuas mãos. Talvez eu não confiaria em alguém que um dia abandonou a obra. Talvez você não confiaria em alguém que um dia te traiu. Mas Jesus confiou em Pedro, que negou ele 3 vezes. Jesus vem, faz uma restauração, perdoa a falha de Pedro, restaura ele uma nova criatura e diz: Pedro, eu confio em você novamente. Vai e faz a minha obra. E a partir desse momento, Pedro, ele faz uma obra com excelência. Porque o ministério é esse alto e baixo, irmão. Vai ter um momento que você está com nível, a alma está em autoestima, você está avivado, você está, sabe? Mas também tem momento que você está triste. Tem momento que você está abatido. E Jesus chega e restaura Pedro. E a Bíblia diz agora aqui, no capítulo de número 21 de João, Jesus vai chegar para Pedro. Depois ele apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu estou te dando um ministério em tuas mãos. Eu estou te colocando em tuas mãos um ministério, uma obra. É você que vai apacentar esse rebanho, Pedro. É você que vai apacentar esse rebanho. Pedro é escolhido para apacentar o rebanho, Marcos. E Jesus ainda vai dizer assim para Pedro: Pedro, quando tu era menino, quando era moço, tu ia para onde queria, se vestia como queria. Porém, Pedro, quando tu ficar velho, a primeira coisa que eu digo aqui, Marquinhos, é que Jesus está dando a ele uma promessa. Pedro, quando tu era moço, ia para onde queria, fazia o que queria. Mas quando tu ficar velho, tu vai para onde tu não quer ir. Porque tu estenderás a mão e eles vão te levar. Aí a Bíblia diz: Jesus dizia isso, significando qual morte Pedro haveria de glorificar a ele. Então, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, quando tu ficar velho, e o significado disso, Marquinhos, que ele vai poder não quer ir, é significando qual morte ele haveria de glorificar a Deus. Então Pedro já entendeu que a promessa que é: se ele vai para onde ele não quer ir, e isso significa em qual morte ele haveria de glorificar a Deus, isso significa que a morte de Pedro só seria depois de velho, irmão. Porque a Bíblia diz: quando tu era moço, ia para onde queria, fazia o que queria. Mas quando ficar velho, tu vai para onde tu não quer. Jesus falava isso significando qual morte Pedro haveria de glorificar. Então Pedro é uma promessa: eu não vou morrer moço, eu só vou morrer depois de velho. Quem aqui, irmão, depois de uma circunstância, mesmo depois de ter promessa? Quando eu estava com essa palavra, a irmã Maria trouxe aqui o testemunho dela e disse: várias vezes eu repeti isso aqui. Tentou me matar várias vezes, mas não conseguiu, porque Jesus não deixou. Tentou me matar várias vezes, mas não conseguiu, porque Jesus não deixou. A morte que rodear a tua casa, a morte que rodear a tua vida, a morte que rodear a tua família, porque não matou, porque Jesus não deixou, porque ainda vai chegar a tua hora. Só quem tem nessa noite, levanta a mão e dá um brado de glória. Então escuta bem: quando eras moço, faz o que queria, mas quando fica velho, vai para onde quiser e não quer. Por quê? Jesus está falando isso, representando qual morte Pedro haveria de glorificar. Então Pedro ia glorificar a Deus em sua morte, porém só depois de velho. Diga comigo: só depois de velho.
glorificando com a morte, Pedro haveria glorificado. Então Pedro sabe, eu tenho uma promessa de Jesus. Jesus é diabo comigo. Jesus um dia falou comigo naquele culto dizendo: eu só morro depois de velho, e a minha morte vai glorificar o nome dele. Que creu, a minha morte vai glorificar o nome dele. Agora escuta, no decorrer de todo o próprio percurso, Pedro, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó, o livro de Atos, a promessa é: vai morrer depois de velho. Agora vamos lá, Herodes, capítulo 12, versículo 1 de Atos, vai dizer assim, ó: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Prendeu quem? Pedro tinha promessa, tinha ou não? Mas mandaram prender Pedro, já acabaram de matar Tiago e disseram: agora é a vez de Pedro. Quem está entendendo? Você está lembrado do Pedro que ouviu Jesus dizer para ele no diálogo, em um culto? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu só vai morrer depois de velho, a tua morte vai glorificar a mim. Quem está entendendo? Só vai morrer depois de velho. Lá vem o diabo usando um endemoniado só porque tem poder na terra que Deus deu. Ele quer usar desse poder para acabar o ministério de alguém. Matou Tiago e agora disse: agora é a vez desse Pedro. Só que Pedro tem uma chamada, Pedro tem uma obra que vai ter que executar, e a hora de Pedro ainda não é chegada. A Bíblia diz que quando prende a Pedro, a Bíblia diz agora que Pedro ele é preso, e vendo que isso é verdade, Deus já vendo e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quartéis de soldados, ou seja, 4 guarnições de guardas, 4 guarnições de paternos de guarda, ou seja, 4 guardas em cada guarnição. Se era 4 guarnições de 4 guardas em cada uma delas, totalizando 16 guardas. Em uma guarnição tinha 4 guardas, em mais uma guarnição tinha mais 4 guardas, em cada guarnição tinha 4 guardas, totalizando 16, porque tinha que romper 4 paternos de guardas, 4. Aí vai ser aqui, ó, porque o inimigo está dizendo assim: vou fazer bem direitinho, porque eu quero ver quem vai conseguir livrar ele. Diga o que vai fazer, algo nesse impossível que ninguém dá nada, que todo mundo quer assinar e não vai acontecer nada, porque é impossível. Quem vai fazer o Deus das causas impossíveis? Quem crê nessa noite? Aí diz aqui, ó: e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Glória a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas era Pedro preso, e a igreja orando: Deus envia um anjo lá, Deus, manda um anjo, manda um anjo, manda um anjo. Alguém orava abrindo a boca com o olho fechando, não consegue falar, não consegue expressar a palavra. E alguém olha no mundo e diz assim: aí é o crente de frio, não, está orando para Deus dar livramento para a sua casa. E também tem alguns que vão chegar no culto e você só ouve a voz dele, então tem oração, você vai: Deus, envia um anjo lá, quebra tudo, arrebenta tudo, arranca as cabelas
dizer aqui, ó. Versículo número 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu a luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. Peraí, Pedro está dormindo, irmão? Pedro está dormindo? Pedro está o quê, igreja? O texto assim que ele despertou. Despertou quem? Ele está dormindo. Glória a Deus. Como é que alguém consegue dormir sabendo que vai morrer amanhã? Glória a Deus. Eu quero que você entenda o texto aqui. Eu estou trazendo a revelação do texto aqui. Quem consegue dormir sabendo que vai morrer amanhã? Eu não estou falando de uma ameaça. Alguém está lá no Rio de Janeiro ameaçando a Paraíba. Vou matar aí, não. Eu estou falando alguém que já está com você pelo colarinho aqui, puxar pelo colarinho, dizer: eu estou com uma arma na sua cabeça, irmã Maria. Vou lhe matar agora. E Deus envia um anjo, aleluia, ele traz livramento. Quem crê, levanta a mão, dá um brado de glória. Só quem acredita. Fala, manda, é assim, quem consegue dormir, Marcos? Aleluia, Pai. Glória a Deus. E outra, já sabemos, irmão Fábio, que esse que está dizendo que vai matar amanhã não está de brincadeira, porque hoje ele matou Tiago. Então, se ele matou Tiago, ele gostou, porque os judeus gostaram da situação e mandaram prender também Pedro e disseram assim: amanhã é você, viu? Acaba sabendo que vai morrer, amanhã vai dormir, porque a Bíblia diz que o anjo despertou ele. Glória a Deus. Quem consegue dormir sabendo que vai morrer amanhã? Quem? Quem? Deus. Por que é que Pedro está dormindo, Marcos? Você lembra da promessa de dizer a ele? Quando tu ficar velho. Quando tu ficar velho. Pedro olhou e disse assim: oxe, ele está dizendo que eu vou morrer amanhã. Eu sei que tem cadeia, eu sei que tem corrente, eu sei que tem grilhão, eu sei que tem cadeado, eu sei que tem 4 guarnições e guarda para poder chegar até a porta principal. E a porta lá atrás do portão principal é uma porta de ferro pesada. Eu sei que é impossível eu sair dessa situação, mas eu vou continuar acreditando na promessa dele, na palavra que ele liberou para mim, dizendo que tu só vai morrer depois de velho. Então hoje a circunstância está dizendo: eu vou morrer amanhã, e é verdade, não é como eu estou, mas a palavra dele disse que eu só vou morrer depois de velho. Eu vou dormir, eu vou descansar na promessa que ele crê. Levanta a mão, eu vou confiar no que ele falou. Glória a Deus. Alguém confiaria nesse ponto de dormir? Glória a Deus. Se alguém confiar tanto na promessa de Deus que dormiu, Pedro sabia que ele confiava, irmão. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, para uma igreja que não está confiando em Deus, para uma igreja que não está, porque a circunstância está mostrando para você totalmente ao contrário. Você até ouviu a voz do diabo dizer para você: olha, todo dia tu vai para o culto, ouve a mesma palavra, a mesma promessa, e nada acontece. E você mesmo já olhou e diz assim: é verdade, nada acontece. Mas Jesus manda te dizer: Pedro estava numa situação pior que a tua, e continuou confiando, continuou acreditando. De repente o anjo aparece e faz a promessa que Deus fez acontecer. Levanta a mão, quem te levanta. Jesus está dizendo: vai vir um anjo aí, vai vir um anjo nessa circunstância, vai vir um anjo nessa situação. O meu nome vai ser glorificado, o meu nome vai ser exaltado. Vai haver correntes quebrando, vai haver cadeado sendo despedaçado, vai haver cadeia sendo quebrada. O nome dele vai ser glorificado. Aí o texto vai dizer aqui, ó. Atos foi, meu irmão? Glória a Deus. 12. Aí diz aqui, irmão, ó: eis que sobreveio o anjo. Por quê? O anjo apareceu. Primeiro, ele tem uma promessa, e a igreja estava em contínua oração. Glória a Deus. Diga: a igreja está. Alguém aqui está orando por uma causa? Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto que dizer, tem pessoas que estão aqui hoje, não ficam em casa não, nada vai ficar pensando em quem está em casa só não. Eu sei que tem pessoas que estão em casa também que precisam ouvir essa palavra, mas eu quero dizer para você hoje aqui: Jesus está falando conosco, para a gente confiar mais na promessa dele, para a gente dar mais credibilidade à palavra
Você tem orado, mas você não tem acreditado que Deus é capaz de fazer um milagre, porque a situação parece uma situação irreversível. A igreja está orando por quê, Marcos? Por Pedro. E a situação é impossível não poder sair de lá. Mas a igreja orava, mesmo sem acreditar, a igreja ora. Tem irmãs que oram, Jesus liberta meu marido, mas não acredita que Jesus liberta. Porque todo dia olha para o abençoado e diz: isso aí não tem jeito não. Mas que outro dia, quando tu vê o abençoado lá, pintando certo, dizendo: oi, puxa da perna nova. Tem marido? Olha assim, desse abençoado aí, isso aí não. Isso aí não tem jeito não. Aí estava Pedro dentro da prisão e a igreja orando. A igreja está orando por quem? Para Jesus libertar Pedro. E Pedro tem uma promessa. A igreja orando para Deus libertar Pedro e Pedro dormindo. Porque Pedro estava confiando na promessa que Jesus fez. Pedro estava confiando na promessa que Jesus fez. Tu só vai correr depois de velho. Aí a Bíblia diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te, porque Pedro estava nu, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. Lembra de Jesus? Quando Pedro se veste e Pedro vai lembrar que ele estava nu também lá, e Pedro vai se vestir, lembra? Pedro se veste, depois se vestindo, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: não, te amo. 3 vezes acontece isso. Depois diz o que para ele? Depois que eu disse para ele: quando eu era menino, tu ia para onde queria, fazia o que queria, mas depois que tiver velho, tu vai para onde tu não quer. Isso Jesus falava, representando com a morte. Pedro havia de glorificar. Depois de dizer isso, Jesus disse: agora vem, segue-me. Imagina agora Pedro agora vestindo a roupa que o anjo mandou. Depois de se vestir, ele novo o anjo disse a mesma palavra, ele disse: segue-me. Ele entendeu: quem está mandando eu seguir a Jesus. Quem está mandando eu seguir a Jesus. Quem está mandando eu seguir a Jesus. Só quem levanta a mão e dá um prato de glória. Jesus estava comigo no momento em que eu pensei que tudo estava acabado. E hoje, quando eu vejo que a situação está acabada para mim, Jesus mais uma vez me chama para segui-lo. Só quem levanta a mão e dá um prato de glória. Só quem acredita. Eu sei que tem pessoas que acham que depois que começou a seguir a Jesus, que a sua vida piorou. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está muito enganado. Pedro estava o quê? Presta a morte. Jesus disse assim para ele: a semana o anjo vem e se segue. Jesus mandou seguir, tirando da morte. Quem crê nessa noite? Quem crê? Todas as vezes que tu chama alguém, é livrando da morte para a vida. Quem crê, levanta a mão e dá prato de glória. Glória a Deus. Por isso que o Evangelho, nós devemos servir a Deus por amor, por prazer. Aí diz aqui, irmãos, agora. E disse o anjo: segue aí. Versículo 9: e saindo seguia, e não sabia que era real. Não sabia que era o quê? Pedro estava dormindo, acordou. Sabe quando você acorda desorientado? Alguém aqui já acordou desorientado? Você falou de madrugada, quando você acaba de deitar, mas ele está dormindo naquele som, você está pesado mesmo. Aí a pessoa tu acorda, tu tem que levantar, tu levanta assim. É ou não? Pedro está todo desorientado. Pedro não sabia que era real. Pedro pensou que ele estava dormindo. Pedro pensava que aquilo que ele estava vivendo era apenas um sonho. Quem crê nessa noite? Aí a Bíblia diz aqui, ó. E disse o anjo, versículo 9: e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu os olhos, que se lhe abriu por si só. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si,
disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Quem crê nessa noite? Agora o versículo de número 13. E batendo a porta, Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriam, viram e se espantaram. Quantos acreditam? Aqui eu vou finalizar a mensagem. Quero uma atenção porque eu vou finalizar. Pedro está dormindo, sabendo que vai morrer amanhã. Se pensa que ele ia morrer amanhã, ele está dormindo porque ele confiou na promessa. É despertado porque o anjo toca do seu lado, despertando Pedro. Quando Pedro acorda, se levanta, as cadeias se quebram. Ele imaginou que era uma visão, porque isso não era comum acontecer. As cadeias se quebram, você percebe chave abrindo. Ele olha e vê as cadeias se quebrando, ele começa a pensar: isso é um sonho, isso é uma visão. E a Bíblia diz agora que ele passa a primeira guarnição, passa a segunda. E a Bíblia diz que quando ele chega no portão da cidade, que era uma porta de ferro pesada, que era necessário muitos homens para mover, a Bíblia diz que a porta se abre sem auxílio da mão do homem. A porta pesada se abriu sem auxílio da mão do homem. Não prestou Pedro com a mão. A porta se abriu sem auxílio da mão do homem. Ou seja, Jesus vai abrir a porta que homem nenhum moveu a mão para abrir. Jesus vai abrir. Quem crê nessa noite? Sem auxílio da mão do homem, a porta vai se abrir. Porque às vezes a gente precisa de uma recomendação. Mas nós é assim, a gente está dizendo aqui: hoje, nessa noite, eu vou abrir uma porta sem recomendação de homem, sem indicação de homem, sem mão de homem. Eu vou abrir uma porta para você chegar do lado e obter a sua vitória. Quem crê nessa noite, dá um brado de glória, e o nome dele vai ser glorificado. E a Bíblia disse: depois de passar nessa porta, ele vai adiante. Quando chega do outro lado, o anjo sapata dele. Aí o anjo não está mais. Pedro vai até a casa, onde a igreja estava orando. Chegando na casa, Pedro vai bater na porta. A igreja estava o quê? Orando. Diga comigo: orando. A igreja estava orando. E a igreja orava por quê? Por quê? Para que Deus enviasse o anjo e livrasse. E o anjo foi ou não foi? E o anjo foi ou não? Aí Pedro chegou e fez isso: toca, na porta. Toca. Uma menina chamada Rode chegou para escutar quem é. Ela chegou perto da porta. Quem é? Do lado de fora, porque tem que ter cuidado, irmão, porque podia ser um soldado, irmão, que aí vai bagunçar a obra. Quando chega lá, ele disse: quem é? Aí do lado de fora ele disse assim: é Pedro. A menina espantada não abriu a porta para ele. Igreja! Imagina aí que interrompeu o povo na oração. Igreja, ó menina. Igreja! Pedro está na porta. Glória a Deus. A Bíblia relata, Martim, o texto do Machado diz: a menina não deixou de si. E outra história, tu está doida. Escuta, eu estou falando de uma igreja que está falando por quem? A igreja está falando por quem? Vocês têm certeza? Tem certeza? E por que quando Pedro está na porta da igreja está dizendo assim: está aí fora de si, menina? A menina está dizendo: Pedro está lá fora, mas já querem.
Não é pedra não, menina. Pode ser um anjo. Pode ser um. Não é ele não. Isso é o anjo de Pedro, anjo dele. Tem muita gente acreditando nisso. É o anjo de Pedro. Mas não era o anjo de Pedro, era o Pedro Vivinho da Silva. Dizendo: Jesus enviou um anjo lá, me livrou da mão de Herodes, me livrou da morte, me livrou de tudo aquilo que os judeus esperavam. Levanta a mão quem crê. O inimigo está usando muita gente querendo ver o teu mal. O inimigo está usando muita gente querendo ver tua queda. O inimigo está embaraçando a mente de muita gente querendo ver a tua destruição. O inimigo quer ver um caos dentro da tua família. O diabo está usando os sonhos de muita gente, embaraçando os sonhos de muita gente, dizendo: agora ela cai, agora ele cai, agora não levanta mais. E Jesus está dizendo: aqui é uma igreja que está orando, é uma igreja que tem pouca gente, mas está orando. Eu vou enviar um anjo nessa situação. Vai ter milagre quem crê, vai falar as filhas, vai haver uma culpa sendo quebrada hoje por causa da oração da igreja quem crê. Tem feitiçaria sendo desmanchada hoje. As filhas, só quem acredita nessa noite, todo o trabalho feito em banda que banda cantando para Moçambique está sendo quebrado hoje. Só quem quer dar para ele glória, uma salva de palmas para aquele que vive e venha para todos sempre se coloca de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, irmãos, diga assim comigo: eu sei que eu não sou perfeito. Diga mais: a estatura de um varão perfeito eu só vou alcançar quando o meu Jesus transformar o meu corpo em um corpo igual ao dele. Glória a Deus. Quantos acreditam nisso? Mas enquanto isso, mesmo com as minhas imperfeições e fraco, Jesus é o meu socorro presente. Quem crê? Diga assim comigo: uma mandiga vai ser quebrada. Diga: toda obra de feitiçaria está sendo quebrada nessa noite. Diga: o anjo de Deus, o anjo do livramento, o anjo do Senhor está vindo ao meu encontro. Quem crê? A minha causa vai haver uma reviravolta tão grande, o nome do Senhor vai ser glorificado. Diga: a morte de Pedro, sabe como é que a morte de Pedro é glorificando a Deus? Depois de velho, quando pegam Pedro e vão matar Pedro, olha e diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Me crucifique de cabeça para baixo. E crucificaram Pedro em uma cruz invertida, de cabeça para baixo. E o nome do Senhor foi glorificado. Levanta a mão quem crê, dá um brado de glória. A promessa dele acontece, a promessa dele se cumpre e o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, um nosso lindo hino, eu quero que você louve comigo. É um hino muito conhecido da igreja. Olha eu aqui. Glória a Deus. Quem crê? Eu estava lá em cima hoje, no quarto orgânico. Vou dizer para você, viu? Glória a Deus. Estava inspirado hoje, viu? Estava vendo alguma como é que chama? A gravadora de CD passar e me contratar para gravar um CD. Pensa. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Amém, irmãos? Tua casa está bem guardada. Jesus está protegendo a tua família, a tua casa, a tua vida. A igreja ajuda, né, irmãos? Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Chorar
os sonhos que um dia eu sonhei. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que seja envolvido pelos seus irmãos, pode falar que o ministério Me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que Ele está comigo. Eu sobrevivi. olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha glória. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Estava todo mundo que eu tinha morrido. Mas na vergonha dele, mas era uma vergonha de cristão, mas ele mudou o quadro, o cenário da situação. Lá vem a mudança de cenário. Mas o tempo passa, Para mim, não compreendo muitas coisas que me aconteceram. mas eu confio no Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. Me acompanha qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja Esquecido, pelos meus irmãos, tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim. Quem quiser acreditar, espere. Quem está vivo, acredite e veja. É Jeová que por que peleja. Eu estou com você, vai dar um bem alto. Olha eu aqui. O inimigo vai explodir de raiva. mas na vergonha dele, O inimigo vai passar mal, porque o plano que ele preparou contra a tua vida deu errado. Jesus vai te usar para listar a vida toda a obra do inimigo. Amém, irmãos? Eu na igreja, feche os olhos, eu quero fazer uma oração por um primo meu de Goiânia. Eu quero que a igreja ore comigo. Deus ele acredita e tem o poder para fazer o que Ele quer e a sua vontade vai ser feita. Mas nós, como igreja, não podemos negligenciar. Se nós orarmos, Deus tem o poder. Nossa esperança é essa. Deus tem o poder para mudar o quadro da situação e reverter o quadro da situação. Então, meu primo está entubado em Recife. Um primo meu, lá de Goiânia, está entubado em Recife. Teve alguma complicação. Minha prima disse para mim que ele está um pouco melhor, já está respondendo, a medicação está sendo muito forte, mas agora ele já está reagindo, está ouvindo, está compreendendo quem está falando, quem não está falando com ele. Mas eu acredito que a igreja orar, Deus pode mudar o quadro da situação. Se tem decreto de morte, Deus tem o poder para remoldar. Então a igreja ora comigo o nome dele. A gente sempre chama de Nano. Então vamos orar assim. Pela vida de Nano, eu peço que a igreja ore comigo nesse momento, amém? E Deus vai fazer a vontade dele, mas se aprove a Deus, levantar ele daquela cama de hospital, e o nome do Senhor ser glorificado e não vai fazer. Olha comigo em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, Pai amado, nesse momento, apresentamos a vida de Nano em tuas mãos, que está ali, naquele hospital em Recife, está ali entubado, Senhor, naquela cama de hospital, naquela UTI. Nós queremos clamar ao Senhor, como a igreja que estava ali, Senhor, orando dentro daquela casa pela vida de Pedro, para que o Senhor livrasse da morte.
Nós também oramos pela vida de Nando nesse momento. Se tens uma obra do Senhor na vida dele, levanta ele daquela cama de hospital, arranca os aparelhos, porque eu me lembro que um dia o jovem Gil estava numa cama de hospital aqui também, entubado, dentro do hospital de trauma, dentro de um UTI também aqui. E quando ele estava entubado naquele hospital, dizendo que se tirasse os aparelhos dele, ele morreria. E eu profetizei dizendo que faz o coração dele bombear, não é aparelho, é o Senhor. E o Senhor fez um milagre, levantando ele daquela cama de hospital, fazendo um milagre na vida dele. O Senhor também pode fazer um milagre na vida do meu primo. Entra lá com o teu poder, entra lá com a tua unção, arranca esse espírito da morte. Agora, essa mesma frieza da morte que a irmã Maria sentiu, no dia que eu apontava a mão para ela, e ela testemunhou o teu milagre, essa mesma frieza da morte. Deus, eu quero repreender agora esse espírito da morte, em nome de Jesus agora. Que aconteça agora para o sopro do teu espírito nos pulmões do meu primo. Começa a trazer vida naquele hospital, não só para ele, como aquelas pessoas que estiverem na mesma ala, na mesma sala daquele hospital, seja impactada por esta glória, seja impactada por esta luz, a mesma luz que raiou naquele dentro daquele ambiente onde ele estava. Entra agora, Senhor, por teu milagre naquele hospital, operando milagre na vida do meu primo, para que ele levante daquele hospital dizendo: foi Jesus que me visitou e fez um milagre. E naquelas camas do hospital, quem estiver lá, seja impactado, o médico seja impactada, o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Eu profetizo agora o teu milagre, eu profetizo agora o teu milagre, em nome de Jesus. É grande e concorda nisso. Agora toda a igreja orando comigo por encerramento desse trabalho, só lembrando aos irmãos, terça-feira teremos o encerramento da nossa campanha do Pão Trono. Eu creio que Deus vai fazer coisa grande, vai estar conosco aqui, conjunto Semana Fé, vai estar apresentando aqui o gesto da parte de Deus aqui, vai ser bênção de Deus. Vai estar conosco aqui o pastor Dini de Bahia da Missão, missionário Adriano também de Bahia da Missão, vai estar conosco aqui cooperando. Vai estar cooperando conosco, vai ser bênção de Deus. Vai estar conosco também o missionário, o presbítero Luiz Max, juntamente com o missionário Ana Paula. Vai estar conosco também aqui adorando, terça-feira. Amém? Então, não perca esse culto, irmão. Venha debaixo da unção, debaixo do poder de Deus. Venha em oração, para Deus responder a tua oração, responder o teu clamor, fazer na sua vida um grande milagre. Porque eu creio, Deus tem feito coisa grande nas campanhas que nós temos feito aqui, e Ele vai continuar fazendo, porque o nosso Deus é vivo. Amém? O missionário se lembrou aqui que nós estamos preparando aí para ver se entramos Socorro aí terça-feira. Se alguém puder contribuir aqui para amanhã, irmãos, contribua. Se você puder contribuir, seja uma verdura que você puder contribuir, vai ser de grande ajuda. Então nós queremos celebrar aqui ao Senhor, o nome do Senhor ser glorificado. Nós no final participamos também de Maná da Terra. Amém? Oremos ao Senhor agradecendo. Pai, nesse momento queremos se glorificar, queremos te exaltar, dizer obrigado por cada vida que está aqui, por cada família que é apresentada. Apresentamos em tuas mãos. Crendo, Pai, que o milagre da nossa vida e a resposta do Senhor vai acontecer. Teu nome será glorificado na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Curva a cabeça e a mão para receber. Que a graça de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouso sobre a igreja de Cristo para passar até aqui no tempo vivo. Diz: dê um brado de glória, uma salva de palmas para seus irmãos. Até terça-feira, em nome de Jesus. Fábio, quinta-feira lá no Palmeiras vai ser bênção.